Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Chegamos aqui para discorrer sobre um tema e dividir isso com você. Eu andei pensando muito e a gente anda sempre pensando no que opinar, seja aqui, seja em qualquer opinião que a gente dê num programa, como ontem, na nossa live Dicas de Mendonça, seja no news, seja no pós-jogo, no pré-jogo. A gente pensa muito no que falar diante de uma situação tão complicada, tão difícil, que é a do Vasco. Só que hoje, pensando bem, eu resolvi falar de nós. Resolvi falar daquilo que é o canal Atenção Vascaínos. E eu vou fazer uma relação e vocês vão entender por que eu vou discorrer desse tema. A gente abriu o canal no dia 28 de março de 2019 e essa história a gente já contou várias vezes. Uma ideia em que estávamos sentados num restaurante na Barra da Tijuca, de nome Fronteira. Eu, Bismarck, querido Alexandre Almeida, professor Antônio Carlos Mello e outros amigos vascaínos ou não, e o papo rendia e a resenha vinha e a gente criou uma vontade de abrir um canal para poder contar aquilo que estava acontecendo. A gente queria muito dividir com o torcedor, dividir com você um papo, porque tem muita gente que se aproximava da gente e dizia assim, pô, cara, deve ser muito bacana, né? Pô, vocês convivem aí com essa galera que, pô, a gente só tem a distância e vocês... Pô, conta essas histórias pra gente, bate esse papo com a gente aí. E a gente resolveu. E o canal tornou-se um veículo importante, atingindo 5 anos depois uma excelência em termos de trabalho, com muitas dificuldades em função de momentos complicados, como pandemia, hackeamento do canal. A gente teve problemas de grana, problemas de pagamentos, problemas de relacionamento, porque não é fácil você conviver. Mas, acima de qualquer coisa, se tem algo que eu me orgulho muito, é o fato de que, bem ou mal, a gente criou uma linha editorial, a gente criou um contexto, a gente criou um caminho a trilhar. E eu estou querendo fazer esse parâmetro porque o Vasco é o nosso balizamento. E a gente está há 5 anos nesse balizamento muito frustrado, porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, por mais que a gente invista, nunca é tão prazeroso quando não há vitórias. Eu estou falando disso aqui porque ontem à noite, quando depois da live Dicas de Mendonça, cheguei em casa e vi o Boston Celtics, campeão no basquete. Eu gosto de basquete, gosto muito da NBA, acompanho, tenho muita predileção pelos Golden State Warriors, que enfim, é um time que eu tenho prazer de ver, mas gosto muito de Boston Celtics, do Los Angeles Lakers, que são times que eu vi com grandes jogadores, o Detroit Pistons, o Chicago Bulls, enfim, de grandes jogadores, de Clyde Drexler, de Michael Jordan, de Larry Bird, enfim, Patrick Ewing, jogadores espetaculares, e Kareem Abdul-Jabbar, e Scott Pippen, enfim, jogadores maravilhosos dos anos 80, 90. Então eu gosto muito de basquete. E eu vejo o Boston Celtics 18 vezes campeão da NBA, time com o maior número de conquistas, mas que vinha num ostracismo, que vinha numa dificuldade, muito grande de conseguir criar uma casca. E a gente vê lá o Jason Tatum, que é o grande astro, né, que nem ganhou o título de MVP das finais, que foi para o Brown, que acabou recebendo, e que tem uma
uma aura e tinha um pouco de um rótulo de jogadores que amarelavam, porque era uma geração que não ganhava títulos, que chegava às finais e perdia, perdeu pro Warriors, não conseguiu ir à frente em competições que chegava. Enfim, é um trabalho de 6, 7 anos e que eu vejo claramente como é importante você aprender na vida, né? Quem não viu o especial sobre a formação do grande time do Chicago Bulls de Michael Jordan, Scott Pippen e Companhia Limitada, que era treinado pelo Phil Jackson, que perde títulos, mesmo com esses grandes astros, não consegue chegar. E essa dificuldade tem horas que desanima, porque você perde títulos, você não ganha, você tem que apanhar primeiro para você prosperar. Eu também vi recentemente o especial do Manchester City, que o City ele bate na trave na conquista da Champions League, bate na trave na conquista do campeonato inglês, e está lá o seu executivo maior, acho que é árabe, que ele vai ao vestiário e diz ao Pep Guardiola e diz aos jogadores: calma, ano que vem vocês voltam. E aí no ano seguinte o time vai e perde de novo. E o desespero é grande, porque ele vai cortar a cabeça de todo mundo e ele diz: vocês estão muito próximos de conseguir. E depois a coisa vira. E todos esses times, todos esses trabalhos passam por provações muito grandes. E eu, quando falo isso, falo por conta do canal Atenção Vascaínos, que é um canal que foi formado para ser importante, para ser um bom canal de informação, mas juro que nunca pensei de chegar aonde a gente chega, com excelência, com reconhecimento das pessoas, com, é claro, predileções. Tem gente que gosta mais de um do que de outro, tem muita gente que me detesta, tem muita gente que não gosta de mim, e eu realmente não consigo muito entender isso, mas tudo bem, relevo, apesar de que me machuca muito. Eu vejo os meninos, o Joel e o Marquinhos, felizes, porque começam a ser reconhecidos. O próprio Douglas abriu ontem a live e fala sobre isso, que foi reconhecido por um amigo num shopping. O Bismarck, que diz que é mais reconhecido hoje como o Bismarck do AV do que como o Bismarck jogador do Vasco. Emerson e Jean, que são duas grandes figuras e que são caras muito reconhecidos. Eu fico feliz por isso, fico muito feliz. Então eu fico muito a cavaleiro de dizer que não é fácil o caminho, absolutamente não é fácil o caminho. Você atingir isso hoje que a gente atinge e podendo melhorar mais, tendo esse ano o ingresso do Douglas como investidor, como um cara que acredita no canal e outros estão aparecendo, tudo isso para nós é muito bacana, mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Chegar até aqui, como ano passado, sozinho, fazendo tudo, o Campeonato Brasileiro todo, viajando, tirando do meu bolso, muito difícil, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família, porque eu preciso também sobreviver, eu abdiquei de todo o meu trabalho em função disso. E vocês podem estar me perguntando: por que você está falando sobre tudo isso, Flávio? Primeiro, me deu vontade de falar, porque eu posso, assim, deixar bastante claro que eu sou uma pessoa controversa, eu sei disso, apesar de reconhecer em mim um cara de bom caráter, um cara de correção de valores que meu pai e minha mãe me deram, uma pessoa de princípios, uma pessoa de correção, amigo, mas duro na cobrança. Sempre fui assim, porque sempre foi a minha formação, e isso me torna uma pessoa muito casca grossa, como se fala, sabe? Eu sei que tem muita gente que trabalha com a gente, que queria estar melhor, queria estar crescendo, mas eu vejo o Sérgio Quindi evoluindo tanto, eu vejo, como eu disse, o Marquinhos e o Joel vindo, um de rádio, outro de jornal, tentando se adaptar e muito plenamente adaptado. A Jéssica Ventura, extremamente talentosa. Agora a Giovana com a gente tem 2 caras de técnica, um operacional que está há muito tempo, que é o Igor Silva, que veio de um trabalho com os meninos da Carretel. Foi difícil dissociar, porque os meninos da Carretel a gente tem muito no carinho de anos e anos de trabalho, e que sejam muito felizes, e estou sempre os acompanhando.
O Ailton, da mesma forma, que é uma figuraça também, que já é reconhecido aí nos estádios, cara muito esforçado, muito do bem. Muita gente boa, sabe? Muita gente competente. O Diego Monteiro, que chegou pra gente agora. Eu tô falando isso tudo porque me deu vontade de falar e porque é uma maneira de criar uma analogia para um Vasco que é a única coisa que não ajuda. Mas eu fico pensando assim, eu gostaria muito que Deus me desse a paciência que eu tenho aqui, que a gente tem nesse comando do canal, que às vezes incomoda pensar assim, pô, eu sou comandante, sabe? Eu não sou comandante de nada, cara. Eu não vejo os meus companheiros como... É claro, a gente precisa ter uma hierarquia, precisa ter alguém que comande, eu cobro tanto comando no Vasco, né? Tanta liderança, e me sinto tão alijado de tudo, às vezes... assim, fico pensando, pô, eu não sei o que eu vou falar, sabe? E fico querendo ver, eu quero ser um melhor líder, eu quero ser um melhor chefe, mas eu não sou chefe, eu tenho os companheiros que trabalham na mesma linha, e eu sei que muita gente, até nos bastidores mesmo, que diz, olha, não, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é bom, não, porque às vezes fulano é melhor do que o outro. Sabe, isso é uma coisa que às vezes me chateia muito, porque eu não considero ninguém aqui melhor ou pior do que ninguém, muito pelo contrário. Todos são extremamente talentosos, todos são extremamente bons, e isso faz, como o Jason Tatum, como o Brown no Boston Celtics, como é o Stephen Curry e o Klay Thompson, que são fantásticos no Golden State, como é o LeBron James, que é um cara mais centralizador, porque não tem grandes caras ao lado dele, né? Buscando sempre ter um time melhor para jogar ao lado dele, como é o Felipe Coutinho, que quer voltar para o Vasco e quer ter um grupo melhor do que ele, mas ninguém é dissociado do que ninguém vence sozinho, ninguém consegue fazer as coisas absolutamente sozinho. E eu estou tentando falar isso porque ontem me bateu um estalo na cabeça, e eu volto a dizer, eu gostaria muito que Deus, Senhor Jesus, pudesse me dar um pouco de paciência e de resiliência para saber se é o momento da virada, sabe? Se é o momento do não ficar apavorado, não ficar triste, de ver o clube que eu tanto amo, cara, o clube que eu tenho tanta lembrança maravilhosa, o clube que me deu tudo na vida, o clube que me deu, sabe, liberdade, que me deu independência, que me deu amizades fantásticas. Eu tenho relações com o mundo do futebol inteiro, mas o Vasco foi tão diferente para mim. E me assusta muito ver o Vasco nessa situação, sabe? Me assusta muito. Hoje, por exemplo, é um dia muito importante do potencial construtivo que a gente pode ter. Um novo estádio, que é algo que eu quero estar vivo para ver, cara. Eu quero levar a minha filha. Eu quero ter oportunidade de, com amigos, comprar um camarote em São Januário. De sonhar de ter um camarote do AV, da gente fazer as nossas lives de lá, de pré-jogo, pós-jogo, porque é um negócio nosso. Sabe, isso seria tão fantástico. E eu gostaria muito que isso acontecesse para a gente ter um sopro de esperança. E eu acho que hoje é um dia que é um dia de esperança para a gente. É um dia de, quem sabe, e isso eu estava pensando ontem, de uma mudança de nível. A gente não tem uma notícia boa há anos. A gente não tem uma notícia espetacular, fantástica, absurda há anos. A gente é infeliz com o Vasco. A gente não é feliz com o Vasco. A gente é feliz por ser Vasco, mas é infeliz pelo momento do Vasco. O torcedor do Vasco está triste, o torcedor do Vasco está amargurado, e eu digo isso para vocês do fundo do coração. Isso me entristece muito, cara. Isso me deixa muito machucado. De ver tanta gente que tem um desprendimento absurdo, de que tem um amor apaixonado pelo Vasco e que não consegue ter um mínimo de retorno. Quando eu vejo o Boston Celtics, a torcida do Boston Celtics, que é uma torcida insana, comemorar de uma maneira enlouquecida um título, quando eu vejo clubes, eu tenho um sentimento ruim, que é o de inveja, que é algo que eu não gosto de nutrir, mas eu tenho inveja desse povo, cara. Eu tenho inveja de quem é campeão, mas talvez esse momento me faça repensar isso, alcançando 5 anos do canal, melhorando, crescendo, estando melhor, mas sabendo que eu posso melhorar ainda mais, que a gente pode ter coisas melhores, que a gente precisa ter mais apoio, mais participação, mais patrocínio, para a gente poder trazer, dar de volta isso para vocês. Ninguém aqui é rico. A gente aqui, torcedor,
faz esse trabalho aqui porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz, porque todos da equipe são vascaínos, absolutamente, a gente ama o clube e a gente ama o que a gente faz. A satisfação de dar uma notícia, de fazer um programa redondo, de fazer um pré-jogo bacana, de ter 20 mil pessoas num pós-jogo, isso nos dá um prazer que vocês não conseguem imaginar. E eu estou falando também isso e vou resumir para terminar, e falando daquilo que eu disse agora há pouco, de querer ter um pouco de paciência, um pouco de resiliência. Todos, como eu disse, passam por momentos difíceis até chegar o caminho. O Corinthians em São Paulo ficou 21 anos sem ganhar títulos. O Botafogo ficou anos também sem ganhar títulos. O Botafogo passou por crises terríveis. Outros clubes brasileiros passaram por crises terríveis. E todos deram a volta por cima. E talvez a gente realmente tenha que passar por tudo isso. Talvez a gente tenha que passar por todas essas provações e dificuldades, porque no fundo, no final do arco-íris vai ter o pote de ouro. A gente precisa acreditar nisso e em algum momento isso precisa ser startado. Essa chave precisa ser mudada. Porque é um looping, sabe? Como a gente falou ontem, a gente fala isso aqui há anos, é um looping. São problemas que recorrentemente a gente vê e a gente reclama. E quem joga não é bom, e quem está no banco é a solução, e quando se inverte, quem estava no banco passa a ser ruim, e quem estava jogando e saiu passa a ser a solução. São problemas sérios, problemas de dirigentes, problemas de gestão, problemas com jogadores. Mas eu quero acreditar que isso, como aconteceu com o Boston Celtics, como aconteceu com o árabe que disse no vestiário para os jogadores do City, tem alguma coisa lá na frente esperando por vocês. E eu me balizo pelo canal, cara, pelas pessoas que a gente tem aqui, por gente que a gente acreditou, por gente que a gente buscou, pelo investimento que é duro que a gente faz, e a gente pede live pix todo dia, porque ajuda, cara. É muito difícil, cara, muito difícil. Fazer esse trabalho aqui sem ser a TV Globo, sem ser um conglomerado gigante com milhões de patrocínios, isso aqui é um trabalho hercúleo, cara, é um trabalho que a gente não reclama, não. Eu só estou colocando porque é um trabalho duro para todos nós. Que a gente fica feliz quando a gente faz uma festa, como fez no dia 8 de março, na verdade no dia 8 de abril, a festa de 5 anos do canal. Aquele dia a ficha não caiu para mim, eu fiquei imaginando, falei, caramba, a gente conseguiu fazer isso aqui, sabe? Quantas vezes eu me deparo no Maracanã, nos estádios, e eu fico olhando e pensando, meu Deus, consegui, sabe? A gente conseguiu, a gente fez. Quando ano passado eu estava na Itália, que eu não consegui fazer o jogo do Bragantino, e eu tive uma crise de choro absurda por toda a situação, foi muito mais emoção pelo ano, sabe? Por tudo que a gente passou, por todas as provações, que todos os cases de sucesso passam. Desculpe se isso não soa legal, mas eu acho que o canal Atenção Vascaínos é um case de sucesso. Por mais que tenha muita gente que não gosta da gente, muita gente que como eu disse, que usa até palavras duras pra gente, que critica de uma forma dura, que me persegue e que me xinga e que me chama de tudo que você possa imaginar, enfim, que nutre até um ódio por mim, é uma coisa tóxica que eu me agarro aqui, cara, a Deus, a Jesus, a minha mulher, a minha filha, para tentar fugir disso, mas eu acredito que tudo isso são provações para a gente chegar no fundo e no final do arco-íris, sabe? Eu penso muito nisso, de ter um reconhecimento, de poder fazer um trabalho para o Vascaíno um dia que a gente for campeão, fazer como fizeram com o Jason Tatum e dizer a ele, obrigado, cara. Como fazem com o Guardiola, obrigado, cara. E eu quero dividir isso com todo mundo aqui, eu quero abraçar cada um dos vascaínos, quero estar junto a cada um de vocês em cada um dos momentos, porque é impossível que a gente passe por tantas dificuldades. Eu ontem recebi lá no Bar Square meu querido Luiz Amadeu, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, que é uma criança grande, é um sujeito de um coração absurdamente gigante, e que veio me relatar que está com um problema sério de saúde de sua mãe, que ele conseguiu retirar a mãe, mas precisa dar uma atenção, que talvez de alguma forma até se afaste um pouco do canal, porque aquilo não pode viajar tanto, não pode, tem que estar mais junto aqui. E quando eu vejo isso e ele me diz, o Vasco faz mal para a minha saúde, não está me fazendo bem, isso é muito duro, cara. Isso machuca muito,
porque a gente vê de um cara que é filho de português, que tem todas as raízes e todos os caminhos vindos de Portugal para o Vasco e chegar na idade que ele não é mais velho do que eu, mas também não é tão mais novo, e dizer, olha, cara, tá difícil para mim, tá muito difícil, mas eu quero dizer que tudo é possível, sabe? Naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente vê como solução. Nada é impossível aos olhos do maior de todos. E os cases de sucesso mostram isso. Provações, dificuldades. Eu creio que em alguns momentos o Michael Jordan deve ter passado por dificuldades enormes de desistir. Quantos jogadores grandes não pensaram em desistir? Eu me lembro do meu querido e amado Roberto Dinamite, que botou um cabo de vassoura na perna, porque teve poliomielite quando era mais novo, sabe, problemas de crescimento, e virou quem virou. A gente vê tantas histórias de gente de muito sucesso, que passou muita resiliência, muitas dificuldades, e eu quero acreditar nisso. Quero porque eu confesso a vocês que eu estou muito cansado, eu estou muito amargurado, muito triste com tudo isso, não pelo trabalho, porque o trabalho me enche de orgulho de ver o Emerson Rocha, que é um parceiro, um cara fantástico em termos de disposição para trabalho, um Jean Faísca, que é uma revelação, é uma referência, assim, é um cara que de fã virou ídolo, sabe, isso me deixa muito feliz. Jean é um cara muito bacana, um sujeito muito talentoso. Marquinhos, Joel, ótimos, o Sérgio crescendo, a Jéssica, enfim, tanta gente bacana, cara, tanta gente boa. O Diego, que é um ótimo narrador, que está vivendo um momento difícil pelo que o Vasco está passando. Mas eu quero acreditar, cara, que a gente vai conseguir chegar num bom contento. A gente vai conseguir atingir alguma coisa, talvez baseado em todas essas histórias, como eu disse. O Jason Tatum, em algum momento, passou por uma noite como essa. O Michael Jordan um dia pensou em desistir. Um jogador grande um dia viu que não dava. E só os persistentes que vencem, só os resilientes que vencem. Só aqueles que acreditam em si próprios que vencem. E eu quero acreditar que o Vasco está mudando para alguma coisa, por destino, sabe? Quando tem uma entrada de um presidente, quando sai uma empresa, ou quando em algum momento essa empresa chegou para abrir os olhos da gente, para trazer uma certa mudança, que vem um treinador que é português e que o time está jogando feio, mas talvez seja uma maneira de jogar, que a gente não tenha tantos anos, um plano de jogo, que seja feio, mas que seja um plano de jogo para a gente jogar e ganhar. Enfim, eu estou acreditando em sinais, estou acreditando em coisas que possam ser positivas para a gente. Quero deixar aqui o meu grande abraço a todo o meu time, a toda a minha equipe, que de alguma forma tem que me aturar também, tem que passar por mim, tem que me aguentar. Eu não sou uma pessoa fácil, mas saibam que eu miro muito nesse exemplo. Eu não posso ser uma pessoa difícil sempre, mas também não posso ser fácil, porque para vencer você precisa ter muita persistência e muita, sabe, precisa ser muito correto, muito duro, muito direto. Você precisa ter continuidade nas coisas, sabe? Você não pode deixar a coisa andar. Você precisa ser em cima, ficar em cima, sabe? Porque senão a coisa não vai andar. Eu sei que isso traz muitas agruras, muitos desentendimentos, muitos comentários, muitas dificuldades, mas todos esses exemplos passaram por isso, todos eles. Nas entrevistas você vê os grandes jogadores, você vê os grandes treinadores que choram depois de vitórias, de dificuldade, porque sabem que passaram por aquilo. Disciplina é a grande palavra. Tenhamos disciplina, que com disciplina a gente vai chegar. E eu acho que o Vasco precisa chegar a essa excelência de ser um clube disciplinado, de ter pessoas disciplinadas que respeitem as instituições e que possam respeitar, quando eu falo no plural, clube, torcida, bandeira, tudo para a coisa andar, tá? Desculpe, eu hoje precisava falar alguma coisa diferente, eu precisava dizer alguma coisa diferente. Eu quero falar nisso.
que se você tem um bom time, se você tem uma boa equipe, se você tem persistência, se você tem disciplina, você vai passar momentos difíceis e duros, mas o pote está lá, no final do arco-íris, e ele é para todo mundo. Tá bom? Fiquem com Deus. A gente se vê logo mais no Avenews, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau.